Olá a todos, meu nome é José Mauro, estamos aqui para falar sobre o começo de um grupo de terapia, notadamente um grupo de terapia interacional. Hoje nós estamos na nossa quinta videoaula e nós vamos falar um pouco mais sobre os estágios iniciais de um grupo de terapia. Aqui está a parte que nós estamos falando sobre o estágio inicial, né? Nós vimos na última videoaula isso e hoje nós vamos ver um pouquinho mais sobre o que acontece nos estágios iniciais. Bom, o paciente, como eu disse na última videoaula, ele está preocupado com duas tarefas. A primeira tarefa é a tarefa primária, ok? E a segunda tarefa é como ele se comporta no grupo, como ele age socialmente no grupo. Então, a tarefa social dele, ok? A primeira tarefa primária e a segunda tarefa é a tarefa social, né? Nessa videoaula nós vamos ver um pouco como ele está preocupado com a tarefa social. Ora, vamos ler esse trechinho aqui. Embora os pacientes venham para o grupo de terapia para um tratamento, forças sociais os impelem a investir a maior parte de sua energia em uma busca por aprovação, aceitação, respeito ou dominação. Então, o paciente ele quer receber a aprovação do grupo, ele quer receber a aceitação do grupo, ele quer o respeito do grupo e ele também quer dominar o grupo. No entanto, ele não está só exclusivamente interessado no seu próprio tratamento. Bom, em seguida, nós vemos também que para muitos pacientes, vamos continuar nesse parágrafo. Para alguns pacientes, na verdade, a aceitação e a aprovação parecem tão improváveis que eles rejeitam ou desacreditam o grupo, depreciando os outros membros mentalmente. Então, tem gente que se acha tão diferente, se acha tão difícil ser aceito e ser incluído num grupo, que ele já de cara já fala, olha, esse grupo não funciona, esse grupo é ruim, esses outros membros não sabem nada, e eles, por que esse outro membro está aqui? Ele já desacredita o grupo de cara, certo? O que passa na cabeça? O que passa na cabeça dos membros de um grupo novo? Inúmeros pensamentos, olha só. E o terapeuta deve manter um olho no grupo como um todo e o outro olho na experiência subjetiva de cada indivíduo. O que é isso? Manter um outro olho na experiência subjetiva de cada indivíduo. É tentar imaginar e tentar usar a empatia para pensar o que está passando na cabeça do indivíduo de um estágio inicial de grupo. E o que pode estar passando? Eles pensam assim, os membros questionam o que significa participar. Ele pensa assim, o que eu estou fazendo nesse grupo? O que eu estou fazendo aqui? Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eles pensam, uai gente, quais são os requisitos da admissão? Tipo assim, por que fulano de tal está aqui? O que ele tem que ele está fazendo aqui? Isso está passando na cabeça dele. Está pensando assim, quanto se deve revelar ou dar de si mesmo? Ele está pensando, o que eu devo falar agora? O que eu devo deixar de falar? Né? Entre outros inúmeros pensamentos. Raramente, muito difícil o paciente se sentir e pensar assim, estou super confortável no grupo, estou tranquilo aqui. Não, raro. Ele está questionando um monte de coisa. Ele está pensando o que fulano de tal está fazendo aqui. Ele está pensando que, olha, fulano de tal não sabe nada, ele é horrível, esse grupo é horrível. Ele está pensando como que foi que fulano de tal entrou nesse grupo. Ou ele está pensando assim, o que eu devo falar, o que eu não devo falar, né? Mas, apesar de estar com esse tanto de pensamento na cabeça, né, os
a maioria absoluta dos pacientes, apesar de estar com esse tanto de dúvida na cabeça, a maioria dos pacientes deseja uma conexão íntima e profunda com o grupo como um todo. A maioria dos pacientes quer ficar no grupo, apesar de ele estar com esse tanto de dúvida, a maioria deseja uma conexão íntima e profunda com o grupo como um todo, tá? E só que no início do grupo é muito confuso, né? O grupo, se o grupo no início é confuso, experimental e hesitante, ele também é dependente. Ele é confuso porque ninguém sabe o que está fazendo ali, para que direção vai. Experimental, eles vão experimentando, olha, devo fazer isso, não devo fazer isso. E ele é hesitante também. Mas ele também é dependente. Dependente de quem? Dependente da aprovação do líder. De forma aberta ou implícita, os membros esperam estrutura e respostas, além de aprovação e aceitação do líder. Certo? Isso é importante, porque os pacientes vão estar sempre olhando para você, querendo saber se você sabe a resposta, se eles estão falando a coisa certa ou errada, né? Daí, o que acontece? E o que mais que acontece nas fases iniciais da terapia de grupo? O conteúdo e o estilo da comunicação na fase inicial tende a ser relativamente estereotipado e restrito, lembrando a interação que ocorre em uma festa. Ou seja, nos estágios iniciais as pessoas mantêm o jeito de comunicação e as estereotipias que elas usam fora do grupo. O mesmo estilo de comunicação, o mesmo conteúdo também. Tá? Daí, com o tempo, o grupo vai mudando, ele vai adquirindo outras formas. Tá? Agora é importante também falar que, e o terapeuta nisso? Como deve ficar o terapeuta? Olha, no começo, o grupo necessita de direcionamento e estrutura. Um líder silencioso amplificará a ansiedade e promoverá regressão. Então, também não é para a gente ficar calado, sem falar nada. A gente deve falar muito, principalmente instilação de esperança, e é errado nos estágios iniciais a gente ficar mais calado. Ok? Bom, era basicamente isso que eu queria falar para vocês nessa videoaula. Respondo as questões abaixo. Muito obrigado.